Feche os olhos agora e permita que o seu corpo afunde suavemente na superfície que o sustenta. Sinta o peso da gravidade, não como uma força que puxa para baixo, mas como um abraço antigo que mantém você seguro, ancorado, protegido da vastidão infinita que existe lá fora. Respire fundo, trazendo o ar fresco da noite para dentro, e ao soltar, imagine que está liberando a poeira dos acontecimentos do dia, deixando que eles se dissolvam na escuridão tranquila do quarto. Talvez sua mente esteja acelerada, visitando o passado ou tentando prever o futuro, correndo em círculos como luzes em uma estrada noturna. Está tudo bem. Seus pensamentos não são seus inimigos. Eles são apenas energia, pequenas faíscas de uma consciência que esqueceu por um breve momento a calma profunda e silenciosa de onde veio. Imagine que estamos prestes a fazer uma viagem, não para fora, mas para dentro, explorando os mistérios do tempo, do gelo e da eternidade. Há muito tempo, nós, seres humanos, olhamos para o céu estrelado e sonhamos com a possibilidade de viajar para longe, de atravessar os abismos de silêncio entre as galáxias. Vemos nos filmes, nessas janelas de luz que criamos para escapar da realidade, a imagem serena de viajantes espaciais que dormem. Eles repousam em cápsulas de vidro, banhados por luzes azuis e suaves, protegidos do tempo, suspensos em um sono perfeito que dura centenas de anos. Parece algo tão simples. Parece tão limpo e seguro. É como apenas fechar os olhos numa tarde de domingo e acordar em outro século, sem ter envelhecido um único dia, sem dor, apenas renovado e pronto para um novo mundo. Mas a verdade, descoberta pelos cientistas nos laboratórios frios e meticulosos, mudou tudo o que pensávamos sobre o frio extremo e sobre a nossa própria fragilidade biológica. O universo, em sua honestidade brutal e poética, nos conta uma história diferente sobre o que significa parar o tempo. Prepare-se para dormir enquanto escuta. Acomode os ombros, solte a mandíbula. Deixe as mãos repousarem abertas, sem segurar nada. Vamos caminhar pela fronteira entre o gelo e a alma. Acontece que a água, esse elemento primordial e sagrado que compõe a maior parte do que somos, guarda um segredo violento quando confrontada com o silêncio do frio absoluto. Dentro do nosso corpo, a água não é apenas um líquido inerte. Ela é um oceano em miniatura, dançando dentro de cada célula. E quando o frio extremo toca esse oceano interior, a água não apenas para, ela se transforma, ela reivindica espaço. Nos filmes de ficção científica, a tripulação acorda de um longo sono gelado, espreguiçando-se, perfeitos e revigorados, como se tivessem apenas tirado uma soneca. A realidade por trás dessa ideia, a ciência real da criônica para astronautas, é infinitamente mais complexa e menos glamurosa do que as telas nos mostram. O corpo humano não é uma máquina de metal e fios que se pode desligar e ligar depois de séculos, simplesmente apertando um botão. Nós somos biologia, nós somos fluidos, nós somos caos, organizado em uma estrutura frágil. Existe um abismo enorme, uma distância intransponível entre a representação cinematográfica e os obstáculos biológicos concretos que os cientistas enfrentam todos os dias. Nos filmes, o processo é limpo, indolor, 100% reversível. Mas na vida real, congelar um ser vivo é um evento profundamente destrutivo a nível celular. A principal razão para isso é um fato básico da física, uma lei da natureza que a ficção convenientemente ignora para que a história possa continuar. A água expande quando congela. Pense por um momento no que acontece com uma garrafa de água esquecida no congelador. Ela estala, ela rompe o vidro ou deforma o plástico. Ela estoura. Isso acontece porque o gelo, em sua estrutura cristalina e geométrica, ocupa mais espaço do que a água líquida. Ele exige território. Agora, traga essa imagem, com toda a suavidade possível, para dentro da sua imaginação. Imagine esse mesmo princípio acontecendo dentro das suas células, dentro dos seus órgãos, dentro do labirinto do seu cérebro. O seu corpo
é composto principalmente de água. E quando essa água congela, os cristais de gelo que se formam não são suaves como a neve que cai lá fora. Eles agem como minúsculas lâminas, como agulhas microscópicas crescendo em todas as direções, implacáveis e afiadas. Visualize isso lentamente, sem medo, apenas com a curiosidade de quem observa a natureza. Esses cristais rompem as membranas celulares, que são as paredes finíssimas e delicadas que mantêm cada célula intacta. Eles destroem as estruturas internas essenciais para a vida, perfurando o que deveria ser preservado. Esse dano não é um simples arranhão que pode ser consertado com o tempo. É uma devastação em escala microscópica, uma ruína invisível a olho nu, tornando a ideia de acordar perfeitamente bem uma ilusão perigosa e distante. O problema fundamental que a ficção ignora é a diferença crucial entre preservar a forma de algo e preservar a função desse algo. Podemos até certo ponto congelar um órgão e mantê-lo com uma aparência intacta, como uma estátua de cera fria e perfeita. Mas isso está a anos-luz de distância de preservar a vida que existia dentro dele, com todas as suas memórias, suas funções elétricas, suas complexidades químicas e a faísca que nos torna quem somos. A animação suspensa no cinema é uma narrativa elegante, mas biologicamente ingênua, que pula a parte mais difícil, a reversibilidade. O ato de congelar é apenas metade do caminho, e talvez seja a metade mais fácil da jornada. A verdadeira façanha, o milagre que buscamos em silêncio, seria descongelar e reviver o organismo sem que ele se transforme em uma massa inerte de células destruídas pelo próprio processo que deveria salvá-las. A ciência real da criopreservação luta contra esse exato problema todos os dias. Em laboratórios silenciosos, cientistas trabalham com tecidos pequenos, com órgãos de animais, tentando entender como impedir que a água se torne uma arma. E mesmo assim, os desafios são monumentais. Transportar isso para a escala de um corpo humano inteiro, com toda a sua densidade e volume, e ainda mais para um contexto de viagem espacial de longa duração, adiciona camadas quase insuperáveis de complicação. No espaço, os problemas se multiplicam como ecos em uma caverna vazia. A microgravidade, por exemplo, interfere na forma como os fluidos se comportam dentro do corpo e durante o próprio processo de preservação. Na Terra, a gravidade é uma aliada constante. Ela ajuda na distribuição uniforme dos químicos usados para tentar proteger as células, puxando os líquidos para baixo, preenchendo os espaços vazios. Mas no espaço, sem essa força constante, os fluidos flutuam. Eles formam bolhas, esferas perfeitas e isoladas que não se misturam. Sem a gravidade, é muito mais difícil garantir que cada cantinho do organismo, cada vaso capilar, receba a proteção necessária. Isso significa que, mesmo que desenvolvêssemos uma técnica quase perfeita no nosso planeta, ela poderia falhar completamente no ambiente de gravidade zero de uma nave estelar, deixando partes do corpo vulneráveis à destruição pelo gelo. Além disso, existe a questão implacável do tempo. Nos filmes, os personagens são congelados por séculos, milênios, e seu corpo permanece em estado de pausa perfeita, imutável como uma pedra preciosa. Na realidade, mesmo a temperaturas incrivelmente baixas, como os menos 196 graus Celsius do nitrogênio líquido, o tempo não para totalmente. Podem ocorrer processos físicos lentos, movimentos atômicos quase imperceptíveis que degradam os tecidos com o passar dos séculos. Flutuações mínimas de temperatura, mesmo dentro de um tanque super isolado, podem causar microfraturas nos tecidos vitrificados, como rachaduras finas em um vidro antigo exposto ao tempo. A radiação cósmica, um perigo constante e invisível no espaço profundo, também pode, ao longo de milhares de anos, atravessar as paredes da nave e causar danos cumulativos ao DNA armazenado, quebrando as instruções básicas da vida. Esses fatores tornam a preservação a longo prazo um desafio de engenharia e física, não apenas biológico. Mas a história não termina no gelo. Outro ponto que o cinema deixa de lado, escondido nas sombras do roteiro,
é a toxicidade das soluções necessárias para evitar a formação desses cristais cortantes. Para impedir que a água cristalize e rasgue as células, os cientistas usam os chamados crioprotetores. Imagine substâncias espessas, químicos que funcionam como um anticongelante, sendo bombeados lentamente para a corrente sanguínea para substituir parte da água natural do corpo. O objetivo é transformar o corpo em vidro, não em gelo. Mas o problema, a ironia cruel da química, é que essas mesmas substâncias que evitam um tipo de morte celular são, elas próprias, venenosas para as células. É um jogo de equilíbrio perigosíssimo, uma caminhada na corda bamba sobre o abismo da biologia. Se usarmos pouca quantidade de crioprotetor, o gelo se forma e destrói tudo com suas lâminas. Se usarmos quantidade demais, as células são envenenadas pela toxicidade química e morrem intoxicadas antes mesmo de congelarem. O processo de introduzir esses químicos no corpo, chamado de perfusão, é em si um evento traumático para o sistema circulatório. Portanto, a solução atual da ciência para não morrer congelado é correr o risco de morrer envenenado. Isso está a anos-luz da imagem serena do astronauta, deitando-se numa câmara limpa e adormecendo pacificamente com um sorriso no rosto. A realidade é uma luta química violenta e silenciosa dentro de cada tecido, uma tentativa desesperada de enganar a natureza. A questão do momento do início do processo também é crítica, uma corrida contra o relógio invisível. Para que haja alguma chance de sucesso, o procedimento de criopreservação precisa começar imediatamente após a morte legal, ou idealmente antes, para minimizar o dano por isquemia. Isquemia é o nome que damos ao dano causado pela falta de oxigênio e nutrientes às células. Quando o coração para de bater, o fluxo da vida cessa. As células, privadas de sua fonte de energia, começam a morrer e a se autodestruir em questão de minutos. O cérebro, essa catedral complexa de pensamentos, é o primeiro a sofrer. Danos cerebrais irreparáveis podem ocorrer em um período muito curto. Numa viagem espacial, isso significaria que a tripulação teria que ser colocada em animação suspensa antes de qualquer evento natural que levasse à morte, enquanto ainda estivessem vivos e saudáveis. Isso levanta questões éticas e legais profundas e perturbadoras. Como obter consentimento para um procedimento que é atualmente irreversível e letal? Como pedir a alguém que entre na noite eterna sem a garantia do amanhecer? A ficção nos vende a ideia de um sono reparador, mas a realidade biológica nos mostra um cenário de risco extremo e de dano celular inevitável. E no centro de tudo isso, no coração do mistério, está o cérebro. O cérebro, em particular, é o grande calcanhar de Aquiles de toda essa operação. Preservar a estrutura física do cérebro, com seus bilhões de sinapses e trilhões de conexões neurais, é considerado o mínimo absoluto para qualquer esperança futura de reanimação. É ali, nessas teias elétricas microscópicas e frágeis, que residem a memória, a personalidade, a essência de quem você é, o eu que observa o mundo. No entanto, o tecido cerebral é o mais denso, o mais complexo e o mais vulnerável de todos. Ele é suscetível tanto aos cristais de gelo quanto à toxicidade dos crioprotetores. Imagine que suas memórias são escritas em um livro feito de gelo fino e transparente. Qualquer pequena fissura, qualquer perda de conectividade durante o congelamento ou, mais provavelmente, durante o descongelamento, seria equivalente a arrancar páginas desse livro e jogá-las ao vento. Seria como apagar um disco rígido, cheio de informações insubstituíveis. A ciência já conseguiu vitrificar cérebros de pequenos mamíferos com algum sucesso estrutural, mantendo a forma, a aparência dos neurônios. Mas restaurar a função, trazer de volta a consciência, a faísca da vida, a personalidade, isso permanece no reino da especulação mais distante. Preservar os fios não garante que a eletricidade voltará a correr da mesma maneira, cantando a mesma música. E mesmo que superássemos todos esses obstáculos biológicos,
Mesmo que a água não congelasse, que o veneno não matasse e que o cérebro não se apagasse, surgiria o desafio psicológico colossal. Imagine acordar séculos ou milênios no futuro. Você abre os olhos em um mundo completamente diferente. Tudo o que você conhecia, tudo o que dava sentido à sua vida, virou poeira estelar. Sua família, seus amigos, sua cultura, sua língua, tudo foi obliterado pela marcha implacável do tempo. Você estaria sozinho, sem referências, sem lar. Seria um trauma de proporções inimagináveis, um luto cósmico que nenhum ser humano jamais enfrentou. A saúde mental dos viajantes seria tão crucial para a missão quanto sua saúde física. Prepará-los para esse deslocamento, para essa solidão existencial sem precedentes, é uma questão que a ficção raramente explora com a devida profundidade. Eles não estariam apenas acordando de um longo sono, estariam acordando para serem exilados no tempo, náufragos em uma praia estranha onde as estrelas mudaram de lugar. Portanto, quando você vê aquela cena no cinema, é importante lembrar que se trata de uma ferramenta narrativa, um desejo humano projetado na tela, não um documento científico. A animação suspensa para astronautas é um conceito fascinante que impulsiona a imaginação e a pesquisa, mas a distância entre o que é mostrado na tela e o que é viável em um laboratório é abismal. A realidade biológica, com sua água que expande, suas células frágeis e seu cérebro incrivelmente complexo, impõe limites muito rígidos que a ficção não tem obrigação de respeitar. A busca pela criônica continua, mas é uma jornada de ciência lenta e meticulosa, cheia de contratempos e complexidades, muito longe do botão mágico de hibernar que os roteiristas de Hollywood tão convenientemente inventaram. Depois de explorar a vasta distância entre a ficção e a realidade biológica da criônica, é hora de aprofundar, de mergulhar na intimidade do que acontece quando o frio tenta parar a vida. Vamos falar novamente, mas com mais atenção, sobre a formação de cristais de gelo. Este não é um inimigo externo, algo que se possa ver vindo de longe. É uma guerra silenciosa que acontece no nível microscópico, dentro de cada célula, no escuro do seu corpo. Quando a temperatura do corpo começa a cair drasticamente, a água que compõe a maior parte das nossas células e dos fluidos entre elas começa a passar do estado líquido para o sólido. Essa transição não é suave ou controlada, é um processo caótico. As moléculas de água, que antes fluíam livres e desordenadas, agora tentam se organizar, e nessa tentativa formam cristais de gelo com estruturas afiadas e pontiagudas. Esses cristais não são como os flocos de neve bonitos e simétricos que vemos cair do céu. São como microlâminas, como agulhas minúsculas crescendo dentro de um balão cheio de água. Eles se expandem enquanto crescem. Eles literalmente furam e rasgam as membranas celulares, que são as barreiras finíssimas e essenciais que mantêm o conteúdo de cada célula no lugar. Pense numa célula como um saco plástico muito fino, cheio de um líquido precioso com organelas e estruturas vitais. Se você colocar esse saco no congelador, a água dentro dele vai expandir e o gelo que se forma vai cortar e romper o plástico. É exatamente isso que acontece no seu corpo em escala microscópica massiva. Cada célula que é danificada dessa maneira sofre um rompimento, um processo chamado lise celular, que significa a morte imediata e irreversível daquela célula. Mas o problema não para aí. A destruição se espalha. Mesmo que algumas células consigam, por um milagre, sobreviver ao congelamento inicial sem serem perfuradas, os cristais de gelo causam estragos em tecidos maiores e mais complexos. Eles distorcem e destroem vasos sanguíneos minúsculos, os capilares, que são responsáveis por levar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo. Eles também danificam o tecido conjuntivo, que é como a cola que mantém tudo unido. Se você imaginar um fígado ou um cérebro, órgãos com estruturas delicadas e interconectadas, os cristais agem como uma multidão de vândalos microscópicos, quebrando tudo por dentro. O resultado é que, quando o corpo é descongelado,
Mesmo que pareça intacto a olho nu, internamente é um campo de batalha devastado, com células estouradas, vasos destruídos e tecidos despedaçados. A consequência direta é que a revitalização se torna impossível, porque a infraestrutura básica que suporta a vida foi irremediavelmente comprometida. O desafio central, portanto, não é simplesmente baixar a temperatura do corpo para um número muito baixo. É controlar a maneira como a água se transforma em gelo. Em condições normais, quando a água congela, ela forma esses cristais porque as moléculas se organizam numa estrutura ordenada e rígida que ocupa mais espaço. Para evitar isso, a ciência da criopreservação precisa encontrar uma maneira de impedir que essa organização aconteça, ou pelo menos minimizar seus efeitos. Isso é incrivelmente difícil, porque o corpo humano tem diferentes tipos de tecidos com quantidades variadas de água. Células musculares, neurônios, células da pele, todas congelam de maneira ligeiramente diferente. E um cristal que se forma num tecido pode iniciar uma reação em cadeia que afeta os vizinhos. Além disso, o congelamento não é uniforme. Partes do corpo podem congelar mais rápido que outras, criando pontos de estresse, zonas de tensão onde os cristais são particularmente numerosos e destrutivos. Em ambientes de microgravidade, como no espaço, essa falta de uniformidade pode ser ainda pior, porque os fluidos não se comportam da mesma maneira, não se assentam, podendo formar bolsas de água que congelam de forma descontrolada e imprevisível. Outro aspecto crucial é que o dano não acontece apenas durante o congelamento, mas também durante o descongelamento. Se o reaquecimento for feito de maneira incorreta, pequenos cristais que não causaram dano inicial podem crescer subitamente e se tornar letais durante a transição de volta para o estado líquido, um fenômeno conhecido como recristalização. É um duplo problema: congelar sem destruir e descongelar sem destruir novamente. A formação de gelo é tão letal que é um dos principais motivos pelos quais órgãos para transplante têm um tempo limitado de preservação em gelo convencional. Mesmo com todo o cuidado, os cristais começam a causar danos em poucas horas. Para uma viagem interestelar que duraria séculos, o desafio é exponencialmente maior. A ciência tenta contornar isso com o uso de crioprotetores, químicos que atuam como anticongelantes, mas como vimos, eles trazem seus próprios problemas de toxicidade. Mesmo assim, entender e combater a formação de cristais de gelo é o cerne da pesquisa. Em laboratório, os cientistas observam ao microscópio como diferentes tecidos reagem ao frio extremo, e a visão dos cristais se formando e rasgando as células é um lembrete gráfico de por que a criônica ainda é uma aposta tão arriscada. Não é sobre colocar alguém num sono gelado, é sobre travar uma batalha contra as leis da física e da química que até agora sempre saíram vencedoras. Cada avanço nessa área é um passo minúsculo em direção a um controle melhor, mas a estrada é longa e cheia de obstáculos. A formação de cristais de gelo é, sem dúvida, o inimigo interno mais formidável que qualquer astronauta em criopreservação teria que enfrentar. E vencer essa batalha exigiria uma revolução na forma como entendemos e manipulamos a matéria viva em suas escalas mais fundamentais. Diante da devastação causada pelos cristais de gelo, que transformam o interior do corpo num campo de batalha microscópico, a ciência precisava de uma arma para neutralizar esse inimigo invisível. A resposta veio na forma de compostos químicos especiais, conhecidos como crioprotetores, que funcionam basicamente como um anticongelante biológico. Imagine que, em vez de congelar a água pura dentro das células, nós a substituímos por uma solução que não forma cristais afiados. É exatamente isso que os crioprotetores fazem. Substâncias como o glicerol ou o DMSO são bombeadas para a corrente sanguínea antes do resfriamento profundo, penetrando nas células e nos espaços entre elas. Lá dentro, eles atuam de duas maneiras principais: reduzem o ponto de congelamento da água, fazendo com que ela permaneça líquida a temperaturas mais baixas, e interferem na maneira como as moléculas de água se organizam,
impedindo que se agrupem na estrutura ordenada e expansiva do gelo. O objetivo é criar um ambiente onde a água não possa formar esses cristais destrutivos. Quando a concentração de crioprotetores é suficientemente alta e o resfriamento é feito de forma extremamente rápida, algo mágico acontece. Em vez de congelar num estado cristalino, o tecido entra num estado vítreo, amorfo e sólido, que os cientistas chamam de vitrificação. Esse estado é semelhante ao vidro, é rígido, mas não tem a estrutura cristalina pontiaguda que rasga as células. Pense no vidro de uma janela. Ele é sólido, mas as moléculas estão desorganizadas, não formam padrões regulares que cortam. Na vitrificação, o corpo todo, ou pelo menos seus tecidos, se transforma numa espécie de vidro biológico, preservando a integridade estrutural das células, das membranas e das organelas internas. Isso evita os danos físicos catastróficos dos cristais de gelo, mantendo tudo no lugar, como se pressionasse a pausa na destruição. No entanto, alcançar esse estado não é simples. O processo de perfusão, que é a substituição do sangue pelos crioprotetores, é crítico e deve ser feito com precisão cirúrgica. O sangue é drenado do sistema circulatório e, lentamente, os crioprotetores são infundidos, garantindo que cheguem a todos os tecidos, até os mais profundos e menos vascularizados. Qualquer local que escape dessa perfusão ficará cheio de água pura e, ao congelar, formará cristais que podem arruinar órgãos inteiros. Em ambientes de microgravidade, como numa nave espacial, esse processo se torna ainda mais complicado porque os fluidos não se comportam de maneira previsível sem a gravidade para ajudar na drenagem e distribuição. Podem se formar bolhas ou áreas mal perfundidas, tornando a vitrificação inconsistente e perigosa. Além disso, a velocidade de resfriamento é um fator-chave. Se for muito lenta, mesmo com crioprotetores, pode haver tempo para que pequenos cristais se nucleiem e cresçam. Por isso, os protocolos mais avançados usam resfriamento ultra-rápido, mergulhando o corpo em nitrogênio líquido ou outros criogênicos para atingir temperaturas ultra-baixas em questão de segundos. Essa corrida contra o tempo visa atravessar a zona de perigo de formação de gelo o mais rápido possível. A vitrificação, portanto, representa um salto qualitativo em relação ao congelamento simples, porque muda fundamentalmente o estado da matéria biológica, preservando-a sem a destruição mecânica. Mas, como toda solução parcial, ela vem com um preço alto e um grande mal: a toxicidade dos próprios crioprotetores. Esses compostos químicos não são inofensivos. Eles são substâncias estranhas ao corpo e, em altas concentrações, podem ser tão letais quanto os cristais de gelo. Eles podem desnaturar proteínas, interferir no metabolismo celular e causar estresse osmótico que danifica as células por desidratação ou inchaço excessivo. Encontrar a dosagem certa é um ato de equilíbrio delicado e perigoso. Pouco crioprotetor e o gelo se forma, destruindo tudo. Quantidade demais e as células são envenenadas e morrem intoxicadas. A exposição prolongada a esses químicos, mesmo em temperaturas baixas, pode levar a danos cumulativos que tornam a reanimação futura mais difícil. Em experiências com órgãos isolados, os cientistas veem que a vitrificação pode preservar a estrutura, a aparência do órgão, mas a função muitas vezes não retorna, porque os crioprotetores causaram danos químicos irreversíveis em nível molecular. Outro desafio é a homogeneidade da solução. Diferentes tecidos absorvem os crioprotetores em taxas diferentes. O cérebro, por exemplo, é particularmente sensível e pode sofrer mais com a toxicidade ou com a perfusão inadequada devido à barreira hematoencefálica. Isso significa que não existe uma fórmula única que sirva para todos os órgãos simultaneamente. Um protocolo que vitrifica bem o fígado pode estar destruindo os rins ou o cérebro. Para uma aplicação em astronautas, onde o corpo inteiro precisa ser preservado, isso exige um coquetel de crioprotetores customizado
e um controle extremamente fino do processo, o que ainda está muito além da nossa tecnologia atual. A remoção dos crioprotetores durante o reaquecimento é outra dor de cabeça monumental. Se não forem retirados completamente e substituídos por um fluido biocompatível como sangue artificial, eles continuarão seu trabalho tóxico assim que o metabolismo for restaurado. Imagina acordar de um sono gelado só para ser envenenado por dentro pelos mesmos químicos que te preservaram. O processo de reaquecimento em si já é crítico, mas ter que lavar os crioprotetores sem causar mais danos é como desarmar uma bomba relógio dentro de um corpo vivo. Apesar de todos esses problemas, a vitrificação é atualmente a melhor esperança para a criopreservação, porque pelo menos resolve a questão dos cristais de gelo, o inimigo mais imediato. Em laboratório, os pesquisadores já conseguiram vitrificar e revigorar com sucesso pequenos tecidos, como embriões humanos e ovários, e até cérebros de pequenos animais com preservação estrutural avançada. Isso mostra que o princípio funciona em escala reduzida, mas saltar para um corpo humano inteiro é um desafio de outra magnitude. A quantidade de crioprotetores necessária é enorme e o risco de toxicidade sistêmica é proporcional. Além disso, o cérebro, sendo o órgão mais complexo, exige uma preservação quase perfeita das sinapses e da conectividade neural. Qualquer falha aqui significaria a perda da memória e da identidade. A vitrificação oferece uma maneira de preservar a estrutura, mas não garante que a função voltará, porque os danos químicos e os desafios do reaquecimento ainda são barreiras gigantescas. Em resumo, os crioprotetores e a vitrificação são uma solução parcial brilhante para um problema biológico fundamental, mas eles introduzem um novo conjunto de problemas que precisam ser resolvidos. Eles representam um trade-off, uma troca difícil. Evita-se a morte certa por congelamento, mas aceita-se o risco de morte por envenenamento químico. Para astronautas em viagens interestelares, isso significaria confiar numa tecnologia que ainda está em sua infância, com muitas incógnitas e perigos, onde a cura pode ser tão perigosa quanto a doença. A busca por crioprotetores menos tóxicos e por métodos de perfusão e reaquecimento mais eficientes é uma área ativa de pesquisa. Mas até lá, a vitrificação permanece como um passo crucial, porém insuficiente, no sonho da animação suspensa. Ela é a demonstração de que podemos enganar a física do gelo, mas ainda não dominamos a química da vida em condições tão extremas. Agora que entendemos como os crioprotetores e a vitrificação surgem como uma resposta engenhosa para evitar a destruição causada pelos cristais de gelo, é hora de encarar o grande porém dessa equação. O fato de que esses mesmos compostos químicos que nos salvam do congelamento podem, ironicamente, nos matar por envenenamento. Sim, os crioprotetores são essencialmente tóxicos para as células vivas. E esse é um dilema colossal que os cientistas ainda estão longe de resolver completamente. Imagine que você está num avião com um problema grave e o piloto anuncia que a única saída é jogar um componente químico perigoso na turbina para mantê-la funcionando. Pode funcionar, mas o risco é imenso. É mais ou menos essa a sensação com os crioprotetores. Eles funcionam como um anticongelante, mas não são inofensivos. São substâncias estranhas ao organismo, invasoras necessárias. E quando introduzidas em altas concentrações necessárias para alcançar a vitrificação, elas começam a causar estragos no nível celular. O grande desafio aqui é encontrar a dosagem perfeita, um ato de equilíbrio tão delicado quanto caminhar numa corda bamba sobre um abismo sem rede de proteção. Se você colocar pouca quantidade de crioprotetor, a água dentro das células ainda vai formar cristais de gelo destrutivos durante o resfriamento, anulando todo o propósito do processo. Por outro lado, se você exagerar na dose, as células são literalmente envenenadas, levando à morte tecidual antes mesmo do congelamento acontecer. Essa toxicidade não é um efeito colateral menor,
É um problema central que limita drasticamente a eficácia da criopreservação. Os crioprotetores, como o DMSO ou o glicerol, podem causar danos metabólicos profundos, interferindo nas reações químicas essenciais que mantêm as células funcionando. Eles também podem desnaturar proteínas, que são os blocos de construção e as máquinas moleculares do corpo, tornando-as inúteis ou até prejudiciais. Além disso, causam um estresse osmótico, que é basicamente um desequilíbrio na pressão entre o interior e o exterior da célula, fazendo com que ela inche ou murche de maneira anormal, o que pode romper membranas tão eficazmente quanto os cristais de gelo. O processo de perfusão, que é a substituição do sangue por essa solução de crioprotetores, é em si um evento traumático para o sistema circulatório. O corpo não foi projetado para ter seu sangue drenado e substituído por um coquetel químico agressivo. Vasos sanguíneos podem sofrer danos e a distribuição desigual pode criar zonas de toxicidade variável, onde algumas áreas recebem mais veneno que outras. Em ambientes de microgravidade, como numa nave espacial, isso se torna ainda mais crítico, porque a falta de gravidade dificulta a mistura homogênea dos fluidos, aumentando o risco de bolsões superconcentrados que matam tecidos localizados. A exposição prolongada a esses químicos, mesmo em temperaturas ultrabaixas, não é inócua. Evidências sugerem que danos lentos e cumulativos podem ocorrer ao longo do tempo, comprometendo ainda mais a viabilidade da reanimação futura. Por exemplo, em experimentos com órgãos de animais, os pesquisadores observam que mesmo após uma vitrificação aparentemente bem-sucedida, os tecidos muitas vezes não recuperam sua função porque os crioprotetores causaram estragos irreversíveis nas mitocôndrias, nas enzimas e no material genético. O cérebro, sendo o órgão mais sensível e complexo, é particularmente vulnerável a essa toxicidade. Neurônios podem sofrer danos sinápticos, que obliteram memórias e funções cognitivas, mesmo que a estrutura física pareça intacta. Isso levanta a questão filosófica e prática: de que adianta preservar o corpo se a mente se foi? A toxicidade dos crioprotetores também varia conforme o tipo de tecido. Células do fígado, por exemplo, podem tolerar concentrações diferentes das células do rim ou do coração, tornando impossível criar uma solução única para o corpo inteiro. Os cientistas estão numa corrida para desenvolver crioprotetores menos tóxicos, talvez inspirados em organismos naturais que sobrevivem ao congelamento, como algumas rãs ou insetos que produzem suas próprias versões de anticongelantes biológicos. No entanto, mesmo esses compostos naturais, quando sintetizados em laboratório, podem apresentar desafios de compatibilidade e eficácia em escala humana. Outro aspecto preocupante é o tempo de exposição durante a perfusão. Se o processo for muito lento para garantir uma distribuição uniforme, o tempo extra de contato com os crioprotetores aumenta o dano tóxico. Se for muito rápido, pode deixar áreas mal perfundidas que vão congelar e formar gelo. É um jogo de escolhas difíceis, onde cada decisão tem consequências graves. A prática atual da vitrificação é uma troca calculada. Evita-se a morte certa por congelamento, mas aceita-se o risco de morte por envenenamento químico, na esperança de que no futuro, uma tecnologia avançada possa reverter esses danos tóxicos. Mas isso é uma aposta, não uma garantia. Para astronautas em missões interestelares, esse risco seria incorporado ao protocolo, significando que eles estariam sujeitos a um procedimento que é, em essência, uma sentença de morte com uma pequena chance de reversão. O consentimento informado se torna um labirinto ético, pois como explicar claramente que você será preservado com um produto que pode te matar de outra maneira? Além disso, a remoção dos crioprotetores durante o reaquecimento é outra etapa perigosa. Se não forem lavados completamente e substituídos por um fluido seguro, eles continuarão a causar danos após a reanimação. Imagina acordar de um sono gelado só para enfrentar uma falência orgânica generalizada por intoxicação. Técnicas como o nanowarming,
que usam nanopartículas para reaquecer tecidos de forma uniforme podem ajudar a reduzir o tempo de exposição durante o descongelamento, mas ainda não resolvem o problema da toxicidade intrínseca dos compostos. Em resumo, os crioprotetores são uma faca de dois gumes, essenciais para superar um obstáculo biológico fundamental, mas carregados com um perigo que pode anular seus benefícios. Eles representam um dos maiores empecilhos práticos para a criopreservação de astronautas, destacando que a estrada para as estrelas é pavimentada com desafios que vão muito além da engenharia de foguetes, entrando no cerne da biologia celular e da química médica. Enquanto a pesquisa não encontrar uma maneira de minimizar ou eliminar essa toxicidade, a vitrificação permanecerá uma solução imperfeita, um paliativo arriscado que troca uma forma de morte por outra, mantendo o sonho da animação suspensa, preso num limbo entre a esperança e a realidade crua. E assim, contemplamos não apenas a ciência, mas a nossa própria condição. Essa luta para preservar o corpo é um reflexo do nosso desejo de permanência. Mas talvez, apenas talvez, a paz não esteja em durar para sempre, mas em aceitar o fluxo. Seus átomos, em última análise, são indestrutíveis. Eles continuarão, com ou sem crioprotetores. E nesta noite, neste momento seguro, você pode apenas descansar, sem precisar lutar contra o gelo ou contra o veneno, apenas flutuando na segurança do seu próprio sono. Depois de navegarmos pelos perigos do congelamento e pela armadilha química dos crioprotetores, chegamos talvez ao momento mais crítico de toda essa travessia. Imagine que, contra todas as probabilidades, conseguimos. O corpo foi vitrificado. O gelo não cortou as células. O veneno químico foi controlado. O astronauta dorme, suspenso em um bloco de âmbar biológico, viajando pelo silêncio entre as estrelas. Mas a verdadeira questão, aquela que mantém os cientistas acordados durante a noite, não é como parar a vida, mas como reiniciá-la. O retorno é sempre mais perigoso do que a partida. Muitos acreditam que descongelar é apenas o inverso de congelar, como rebobinar um filme. Mas a termodinâmica, a lei que rege o calor e a energia do universo, não funciona de trás para frente com essa simplicidade. Trazer alguém de volta do estado criogênico é uma etapa assustadoramente complexa, um desafio que exige uma precisão quase divina. Imagine um vaso de cristal intrincado que foi resfriado até quase o zero absoluto. Se você tentar aquecê-lo rápido demais ou de forma desigual, ele não apenas aquece, ele estilhaça. O choque térmico cria tensões insuportáveis. No corpo humano, o problema é multiplicado por trilhões de células. O reaquecimento precisa ser incrivelmente uniforme e rápido para evitar danos catastróficos. Quando um tecido vitrificado começa a ser reaquecido, se a temperatura não subir de maneira sincronizada em todas as suas partes, criam-se gradientes térmicos. Pense nisso como uma orquestra, onde cada músico começa a tocar em um tempo diferente. A música se torna caos. Se a pele aquecer antes do coração, ou se o córtex cerebral aquecer antes do centro do cérebro, criam-se diferenças de temperatura que geram expansões e contrações desiguais. Essas forças invisíveis criam fissuras. O corpo, que sobreviveu intacto ao frio, pode se quebrar por dentro ao sentir o primeiro toque do calor. Visualize essas fissuras. Não são feridas que sangram, mas rachaduras secas em um material que deveria ser fluido. Em nível microscópico, elas rompem vasos sanguíneos essenciais, cortam conexões neurais e comprometem a integridade de tecidos vitais. E há um perigo ainda maior escondido nessa transição: a recristalização. Se o reaquecimento for muito lento, naquela zona cinzenta entre o sólido e o líquido, pequenos cristais de gelo que não se formaram durante o resfriamento podem, de repente, nascer e crescer. É como se o inverno tentasse dar um último golpe antes de partir. Esses cristais tardios causariam os mesmos danos celulares que a vitrificação buscou evitar, rasgando as células no momento exato em que elas deveriam estar voltando à vida. Por isso, a corrida pelo reaquecimento sincronizado é uma das áreas mais urgentes da ciência.
Os pesquisadores sonham com uma tecnologia chamada nanowarming, o reaquecimento por nanopartículas. Imagine injetar no sangue, antes do sono, bilhões de partículas magnéticas minúsculas, invisíveis a olho nu, como uma poeira estelar metálica. Quando chega a hora de acordar, o corpo é colocado em um campo magnético especial. Esse campo ativa as partículas, fazendo com que todas elas vibrem e gerem calor ao mesmo tempo, de dentro para fora. Não é o calor do sol que toca a pele, é um calor que nasce no coração de cada célula, simultaneamente. É um amanhecer interno, instantâneo e perfeito. Essa imagem é bela. O corpo acendendo como uma lâmpada suave, sem choque, sem dor. Mas a realidade da engenharia é brutal. Distribuir essas partículas uniformemente pelo cérebro, superar a barreira que protege os neurônios, garantir que não sobrem resíduos tóxicos. Tudo isso é um quebra-cabeça que ainda estamos tentando montar. E no espaço, longe da Terra, enfrentamos a solidão da microgravidade. Aqui, os fluidos não sabem para onde ir. Sem o abraço da gravidade para puxar os líquidos para baixo, o sangue e os químicos flutuam em bolhas caóticas. Garantir que as nanopartículas cheguem a cada canto do corpo num ambiente de gravidade zero é exponencialmente mais difícil. Sinta agora o privilégio de ter gravidade. Perceba como a Terra está segurando você contra a cama. Esse peso que você sente não é um fardo, é uma âncora. É a gravidade organizando seus fluidos, mantendo seu sangue fluindo, permitindo que seu corpo funcione sem esforço. No espaço, o astronauta é uma ilha flutuante, lutando contra a física dos fluidos. Você, aqui e agora, está seguro no abraço do planeta. Deixe esse pensamento aquecer você. Enquanto a ciência luta para criar calor no vácuo, você tem o calor da sua própria vida pulsando, natural e constante. Mas vamos supor que a ciência vença. Vamos supor que o reaquecimento funcione, que o veneno seja lavado, que o gelo não corte. O astronauta abre os olhos. O coração volta a bater. Ele respira. Ele sobreviveu à travessia do tempo. Mas então, ele olha pela janela da nave ou pisa no solo do destino e a verdadeira provação começa. Não é uma provação física, mas uma ruptura na alma. O impacto psicológico de acordar séculos ou milênios no futuro é algo para o qual não temos nome. É um luto cósmico. Imagine fechar os olhos em um mundo familiar, cercado pelas pessoas que você ama, pela cultura que você entende, pelas músicas que tocam no rádio, e ao abri-los, tudo isso desapareceu. Não porque você viajou para longe, mas porque o tempo devorou tudo. Todos que você conhecia, cada amigo, cada amor, cada rival, todos se transformaram em poeira há séculos. Suas histórias foram esquecidas. Seus túmulos talvez nem existam mais. Você é um náufrago na praia do futuro, um sobrevivente de uma era extinta. O sentimento de desenraizamento seria avassalador. A ficção científica gosta de mostrar o herói corajoso explorando o novo mundo. Mas a psicologia nos diz que a mente humana precisa de conexões, de raízes. Acordar num futuro onde a língua mudou, onde os valores são incompreensíveis, onde você é uma relíquia de museu viva, pode levar a uma solidão tão profunda que a mente se recusa a aceitar. O astronauta olharia para as estrelas e elas não estariam onde ele se lembrava. As constelações mudaram. A própria galáxia girou. Ele é um estranho no universo. De que adianta a imortalidade? De que adianta enganar a morte se não temos com quem compartilhar a memória do que fomos? A vida não é feita apenas de tempo, é feita de laços, e o gelo corta esses laços para sempre. Esse exílio no tempo nos convida a uma reflexão profunda sobre o valor do presente. Por que ansiamos tanto pelo futuro distante, por tecnologias que nos levem para o amanhã, se a única vida real, o único calor verdadeiro, acontece agora? O futuro é apenas uma promessa, uma miragem no horizonte que nunca alcançamos, porque quando chegamos lá, ele já se tornou hoje. O passado é um rastro de espuma na água, intocável. A única coisa sólida, a única coisa onde o amor pode existir, é este breve instante em que você respira.
A ansiedade que você sente às vezes, essa vontade de que o tempo pare ou de que o futuro chegue logo, é uma tentativa de fugir do agora. Mas o viajante do tempo, aquele que sacrificou tudo para ver o futuro, daria qualquer coisa para voltar a uma noite simples como esta, em sua própria cama, no seu próprio tempo, cercado pela segurança do mundo que ele conhece. Você já tem o que ele busca desesperadamente, um lugar no tempo. Você pertence a este momento. Aconchegue-se nessa certeza. Você não está perdido na vastidão. Você está em casa. E diante de todos esses abismos, o gelo que corta, o veneno que mata, o calor que quebra, a solidão que esmaga, surge uma pergunta inevitável. Será que estamos tentando resolver o problema errado? A criônica atual é baseada no que chamamos de paradoxo tecnológico. Estamos apostando que médicos do futuro, com tecnologias que nem sequer conseguimos imaginar, serão capazes de consertar os estragos que nós mesmos causamos ao tentar preservar o corpo. É como quebrar um vaso de propósito, guardar os cacos em uma caixa e esperar que, daqui a 1000 anos, alguém saiba como colá-lo de volta tão perfeitamente que ele volte a segurar água. É uma aposta de fé, não de ciência garantida. Estamos confiando nossa vida a estranhos que ainda não nasceram, esperando que eles tenham a bondade e a capacidade de nos salvar de nossa própria ousadia. Mas talvez a natureza já tenha a resposta, escondida não em laboratórios de alta tecnologia, mas no chão úmido da floresta. Existe uma sabedoria antiga na biologia que nós, em nossa arrogância, muitas vezes ignoramos. Olhe para a rana silvática, a pequena rã da floresta. Quando o inverno chega, ela não constrói cápsulas de vidro. Ela não luta contra o frio. Ela se entrega. Ela permite que o gelo a toque, mas ela muda sua química interna. Ela produz açúcares naturais que protegem suas células, não como um vidro rígido, mas como um xarope suave. Ela entra em torpor. Seu coração para. Sua respiração cessa. Mas a vida não vai embora. Ela apenas espera. A rã não tenta ser imortal. Ela aceita o ciclo. Ela sabe que o inverno é necessário para que a primavera tenha sentido. E quando o calor volta, ela desperta sem traumas, sem fissuras, retomando o coro da vida na floresta. A ciência agora começa a olhar para o torpor, para a hibernação, como a verdadeira chave para as estrelas. Em vez de congelar e destruir, talvez devêssemos apenas diminuir o ritmo, entrar em uma pequena morte reversível, um sono profundo e metabólico, onde o corpo consome quase nada, mas continua vivo, continua fluido, continua sendo água. Existe uma lição poderosa aqui para a sua mente cansada. A tecnologia humana tenta dominar, forçar, quebrar as barreiras da morte. A natureza flui, adapta, hiberna. O torpor não é o fim, é uma pausa sagrada. Talvez você, nesta noite, não precise de uma solução definitiva para todos os seus problemas. Talvez você não precise congelar suas preocupações para resolvê-las. Talvez você precise apenas hibernar. Aprenda com a rã. Diminua o ritmo do coração. Esfrie a mente. Entre no seu próprio inverno seguro e acolhedor. Não há nada para consertar agora, apenas para esperar. O sono é a sua hibernação reparadora. Confie na sua biologia. Ela sabe o caminho de volta para amanhã, assim como a rã sabe que a primavera virá. Não importa quão longo seja o inverno. Solte a necessidade de controle. A vida é mais sábia que a nossa vontade. O universo tem seus próprios ciclos de atividade e repouso, e você faz parte disso. Deixe seu corpo ficar pesado, afundando na segurança do colchão, como a rã se enterra sob as folhas secas e seguras. O frio lá fora não pode tocar você aqui dentro. Você tem seu próprio calor. Você tem seu próprio tempo. A viagem continua, mas agora o destino é o silêncio. Pausa longa. Ainda há uma última fronteira a contemplar, uma que toca o cerne do que significa ser humano, a ética da eternidade, o desejo de viver para sempre, de estender a consciência indefinidamente, é compreensível. Amamos a vida, temos medo de perder a maravilha de existir. Mas pense, uma estátua de mármore dura para sempre.
Ela atravessa milênios intacta, mas ela não sente o vento no rosto. Ela não sente o cheiro da chuva. Ela não sente o abraço de um amigo. A pedra tem duração, mas não tem vida. A beleza da nossa existência reside justamente na sua fragilidade. É porque o momento acaba que ele é precioso. É porque a flor murcha que nós paramos para admirá-la. Se a noite durasse para sempre, nunca sentiríamos a alegria da alvorada. Se vivêssemos para sempre, cada momento perderia seu peso dourado, diluído em um oceano infinito de dias iguais. A ansiedade existencial que você sente, esse medo do fim, é na verdade o seu coração gritando o quanto ele ama estar vivo. É o preço do amor. Mas olhe para a vastidão acima de você. A ciência nos diz algo maravilhoso. Nada se perde no universo. A primeira lei da termodinâmica diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Você é feito de poeira de estrelas. O ferro no seu sangue foi forjado no coração de um sol que explodiu há bilhões de anos. O carbono em suas células viajou através do cosmos para formar você. De certa forma, você já é imortal. Você é a matéria do universo que acordou por um breve instante para olhar para si mesma e se maravilhar. Quando você dorme, você não deixa de existir. Você apenas retorna ao silêncio que sustenta tudo. Você se reconecta com a grande correnteza. Você não precisa de uma cápsula de criogenia para tocar a eternidade. O sono é a pequena eternidade que visitamos todas as noites. É o ensaio de soltar. É o treino da confiança. Solte a necessidade de ser lembrado. Solte a necessidade de permanência. O universo segura você agora, assim como segura as galáxias em suas espirais lentas e majestosas, assim como segura os planetas em suas órbitas invisíveis. Tudo está sendo cuidado. As leis da física, a gravidade, a energia, elas estão trabalhando agora mesmo, em silêncio, para manter você coeso, para manter você aqui. Aqui está a continuação aprofundada da jornada, desenhada para expandir o tempo e levar a experiência até a marca desejada. Para alcançar a duração total de 2:40, o narrador deve manter um ritmo ultra slow, onde o silêncio entre as frases é tão importante quanto as palavras. Esta sessão mergulha na física da permanência, na memória da água e no conceito de entropia reversa através do sono, temas que permitem uma contemplação longa e visual. Tudo está sendo cuidado. As leis da física, a gravidade, a energia, elas estão trabalhando agora mesmo, em silêncio, para manter você coeso, para manter você aqui. E enquanto essas forças invisíveis sustentam o peso do seu corpo e a órbita dos planetas, vamos aprofundar nossa contemplação sobre o que realmente significa estar aqui, neste espaço entre o gelo e a consciência. Pense na estabilidade. Muitas vezes, a ansiedade noturna surge da sensação de que tudo é frágil, de que se soltarmos o controle, as coisas vão desmoronar. Mas a ciência nos conta sobre a incrível resistência da matéria. Os átomos que formam seus ossos, a pele das suas mãos, o ar que entra em seus pulmões, eles existem há bilhões de anos. Eles sobreviveram ao caos do nascimento das estrelas, viajaram pelo vácuo frio e se organizaram contra todas as probabilidades para formar você. Essa estabilidade não depende da sua vigilância. Você não precisa segurar seus átomos juntos com a força da sua preocupação. Eles sabem o que fazer. Existe uma inteligência silenciosa na matéria, uma memória antiga de coesão que funciona perfeitamente bem sem a sua intervenção consciente. Imagine agora que você pode descer a um nível mais profundo, abaixo da pele, abaixo dos músculos, chegando à própria estrutura da água que flui em você. Falamos muito sobre o perigo do gelo, sobre como ele corta e expande, mas vamos olhar para o outro lado da moeda, a fluidez. A água é o elemento da adaptação. Ela não resiste, ela contorna. Quando encontra uma pedra no rio, ela não briga, ela flui ao redor. E no seu corpo, essa água está constantemente lavando, nutrindo, limpando. Enquanto você descansa, a água dentro de você
está realizando um trabalho sagrado de renovação. A ficção científica sonha com máquinas complexas para reparar o corpo, nanorobôs que consertam células, mas você já possui essa tecnologia. Ela se chama sono. O sono não é apenas inatividade, é um estado ativo de reparo, é a entropia reversa. Enquanto o universo tende à desordem, o sono é o momento em que a biologia reorganiza a casa. As toxinas são lavadas do cérebro, as memórias são arquivadas, os tecidos são costurados. Você não precisa de uma cápsula criogênica do futuro para ser consertado. Você só precisa se entregar a esse processo natural que evoluiu ao longo de eras para cuidar de você. Visualize esse processo de limpeza. Imagine que o sono é uma maré suave, uma água morna e luminosa que entra pela sola dos seus pés e sobe lentamente, centímetro por centímetro. Ela vai dissolvendo a tensão dos músculos da panturrilha. Ela solta os nós nos joelhos. Ela relaxa as coxas que carregaram o peso do corpo o dia todo. Sinta essa maré subindo pelo quadril, soltando a base da coluna. Onde havia rigidez, agora há fluxo. Onde havia gelo emocional, agora há água corrente. Essa maré chega ao abdômen, onde guardamos tantas emoções não digeridas, tantos medos instintivos. Imagine que a água morna do sono dissolve esses nós, transformando a ansiedade em conforto. O peito se abre, a respiração se torna mais profunda, não porque você está forçando, mas porque há mais espaço. O coração, esse tambor incansável, sente a segurança e pode bater num ritmo mais calmo, mais espaçado, como ondas longas que chegam à praia em uma noite sem vento. A maré sobe pelos ombros, lavando o peso das responsabilidades que não são suas agora. Nada precisa ser resolvido nesta noite. O mundo vai continuar girando sem a sua ajuda. Solte o peso. Deixe a água levar. Ela sobe pelo pescoço, solta a garganta, relaxa a mandíbula, chega ao rosto, alisando a testa, acalmando os olhos e, finalmente, banha o cérebro. Imagine seus pensamentos sendo suavemente lavados, purificados. A mente não precisa parar, ela apenas muda de estado. Deixa de ser sólida e preocupada para ser líquida e serena. Agora vamos voltar ao espaço, àquela imagem do astronauta solitário viajando entre as estrelas. Ele busca lá fora o que você tem aqui dentro. Conexão. O espaço é vasto, mas é vazio, é frio. A beleza da Terra, a beleza da sua vida, é o calor da conexão. Mesmo no silêncio do seu quarto, você está conectado a uma teia invisível de vida. O ar que você respira foi exalado por florestas distantes. A gravidade que te segura é a mesma que segura os oceanos. Você nunca está de fato sozinho. O isolamento é uma ilusão da mente. A realidade física é a interdependência. Pense na memória das estrelas. A ciência nos diz que a luz que vemos agora de uma estrela distante partiu dela há milhares de anos. Estamos olhando para o passado. O céu noturno é um álbum de memórias cósmicas e, de certa forma, nós também somos memória. Nossos corpos carregam a história da evolução, a memória da água do mar primordial, a memória do fogo das estrelas. Quando sentimos medo do futuro, estamos esquecendo a força do nosso passado. Você sobreviveu a 100% dos seus dias difíceis até agora. Sua linhagem sobreviveu a eras glaciais, a secas, a tempestades. Existe uma resiliência gravada no seu código genético que é mais forte do que qualquer medo passageiro. A criônica tenta preservar o eu congelando-o. Mas o eu não é uma coisa estática. Você não é o mesmo de 10 anos atrás, nem o mesmo de ontem. Você é um rio, não uma estátua. Tentar congelar quem você é, tentar impedir a mudança, é a fonte do sofrimento. A paz vem quando aceitamos que somos fluxo, que mudamos, que envelhecemos, que nos transformamos. A impermanência que tanto nos assusta é também o que nos permite crescer, aprender e amar. Se fôssemos imortais e imutáveis, seríamos incapazes de sentir a emoção da descoberta. Aceite a sua natureza fluida. Aceite que hoje você está cansado e que amanhã estará renovado.
Aceite que a noite é necessária para o dia. Não lute contra a correnteza. Vire de costas, boie e deixe a correnteza te levar. Ela sabe para onde está indo. O universo tem um fluxo, uma direção, e ela tende à vida. Confie nessa direção. Vamos contemplar agora o silêncio. Não a ausência de som, mas a presença de paz. O espaço sideral é silencioso porque não há ar para transportar o som. Mas aqui, na Terra, o silêncio é uma escolha. É um espaço que abrimos no meio do ruído para ouvir a nossa própria essência. Neste momento, o silêncio do seu quarto é um luxo, é um santuário. Imagine que esse silêncio é uma substância, algo macio e envolvente como veludo escuro. Envolva-se nele. O silêncio não julga. O silêncio não exige. O silêncio apenas acolhe. Dentro desse silêncio, você pode ouvir o ritmo da sua própria existência. O som sutil da respiração, o bater distante do coração. Esses são os sons da vida acontecendo aqui e agora. Você não precisa estar em outro lugar. Você não precisa ser outra pessoa. Você é suficiente. A sua existência, por si só, é um milagre estatístico. Entre trilhões de possibilidades, você está aqui, consciente, sentindo, respirando. Isso é o suficiente. Pense na rã da floresta novamente, nossa pequena guia nesta jornada. Ela está lá fora, em algum lugar do hemisfério norte, debaixo da neve, parada, fria, mas viva. Ela não está preocupada se vai acordar. Ela não está ansiosa sobre o degelo. Ela está em entrega total. Ela confia na química do seu corpo e na física das estações. Ela nos ensina a arte da paciência. Nós queremos tudo para agora. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas. Mas a natureza trabalha no tempo profundo. As árvores crescem devagar. As montanhas se erguem ao longo de eras. O gelo derrete gota a gota. Permita-se entrar no tempo da natureza agora. Saia do tempo do relógio. Esse tempo fatiado em segundos e minutos que gera ansiedade. Entre no tempo cíclico. O tempo onde não há pressa. Onde tudo acontece na hora certa. O seu sono não é uma perda de tempo. É parte essencial do ciclo. É o inverno que permite a primavera. É a noite que permite o dia. Honre esse tempo de pausa. Não o veja como um obstáculo entre você e suas tarefas. Veja-o como a base, o solo fértil onde a sua vida se enraiza. Imagine que você é uma semente dormindo no escuro da terra. Está frio, está escuro, está apertado, mas não é um fim, é um começo. A semente não luta para crescer, ela espera a água, espera o calor e então, naturalmente, ela se abre. Você está nesse estado de semente agora, recolhido, protegido, potencial puro. Não force o crescimento, apenas descanse na terra. Sinta como a temperatura do quarto toca a sua pele, o contraste entre o ar fresco e o calor dos cobertores. Essa sensação simples é a prova de que você está vivo, de que seus sentidos estão funcionando, de que você está seguro. O astronauta na cápsula de vidro não sente isso. Ele está entorpecido. Você tem o presente de sentir o conforto. Saboreie isso. Mergulhe nessa sensação tátil de conforto. O tecido macio, o travesseiro que apoia a cabeça, o peso do corpo relaxado. Cada parte do seu corpo merece gratidão agora. Seus pés que caminharam, suas mãos que trabalharam e tocaram, sua mente que pensou e planejou. Todos merecem parar. Diga a eles, silenciosamente, podemos parar agora. O trabalho acabou. Estamos seguros. Sinta a resposta do corpo a esse comando gentil. Sinta o relaxamento se aprofundando, como se você estivesse descendo uma escada suave em direção a um jardim noturno. Nesse jardim, não há gelo cortante, não há veneno, há apenas plantas antigas, árvores sábias e um lago espelhado que reflete as estrelas. Você pode se sentar à beira desse lago. A água está parada, perfeita. Ela representa a sua mente em paz. Quando um pensamento surge, é como uma folha que cai na superfície. Cria ondas por um momento, mas logo a água volta a ser espelho. Não lute com as folhas, deixe-as cair. Deixe as ondas passarem. Observe o retorno à calma, a ansiedade sobre a finitude,
sobre a morte, sobre o tempo. Deixe que tudo isso caia no lago. O lago é profundo o suficiente para absorver tudo. A água aceita, a água abraça. E no fundo desse lago há silêncio. Um silêncio azul e profundo, onde nada perturba. Você é o guardião desse lago. Você não precisa fazer nada para mantê-lo calmo. A natureza da água é a calma. Só quando agitamos é que ela se move. Pare de agitar. Pare de tentar resolver. Sente-se e observe. A lua se reflete na água. As estrelas se refletem na água. O universo inteiro cabe dentro da sua mente quando ela está quieta. E assim, continuamos flutuando, sem destino, sem pressa. O tempo se dilata. O espaço se expande. Você não é pequeno diante do universo. Você é o universo em um ponto focal. A vastidão lá fora não é para te assustar. É para te mostrar que há espaço para tudo. Há espaço para os seus erros. Há espaço para os seus medos. Há espaço para os seus sonhos. O universo é grande o suficiente para conter tudo isso e ainda permanecer em paz. Solte mais um pouco. Sinta se há alguma tensão restante nos ombros, na testa, nas mãos. Se houver, imagine que é gelo derretendo, virando água, escorrendo, evaporando. Você está se tornando cada vez mais leve, cada vez mais fluido. A jornada não é para chegar a algum lugar. A jornada é para chegar aqui, para chegar a este estado de presença tranquila. O astronauta viaja anos-luz para encontrar um novo mundo. Você encontrou um novo mundo apenas fechando os olhos. O mundo interior, o mundo do sonho, o mundo onde a física é suave e o tempo é eterno. Fique aqui, fique neste silêncio, fique nesta paz. A noite é sua amiga, o escuro é seu manto, o sono é sua cura. Aqui está a continuação, desenhada para manter o transe e expandir a percepção do tempo, levando o ouvinte a um estado ainda mais profundo de relaxamento. O foco agora é aprofundar a sensação de segurança cósmica e a validação do estar aqui, usando a vastidão como um cobertor de conforto. Mantenha a leitura extremamente pausada, permitindo que cada imagem se assente antes de passar para a próxima. Elas estão trabalhando agora mesmo, em silêncio, para manter você coeso, para manter você aqui. E se a gente pudesse ouvir o som dessas leis fundamentais, não seria um ruído mecânico, mas um zumbido grave e constante, como o som de um oceano profundo que nunca para. A gravidade não dorme, o magnetismo não tira folga. A força nuclear que mantém seus átomos unidos não hesita. Você pode soltar a vigilância porque o universo não solta você. Ele é o berço que nunca deixa o bebê cair. Sinta essa segurança estrutural. Você é uma construção sólida em um mundo que te sustenta. Vamos imaginar agora o espaço entre as coisas. A ciência nos diz que a maior parte do átomo é vazio. A maior parte do universo é vazio. O espaço sideral é vasto e escuro. Muitas vezes interpretamos esse vazio como solidão, como ausência. Mas mude a perspectiva. Olhe com os olhos do descanso. O vazio é espaço livre. O vazio é o silêncio onde a música pode acontecer. Se tudo estivesse cheio, se tudo estivesse ocupado, não haveria movimento, não haveria respiração, não haveria dança. O vazio é o que permite que você exista. O espaço ao seu redor, no quarto escuro, não é ameaçador. É um espaço de permissão. Ele permite que você se estique. Ele permite que seus sonhos se expandam. A escuridão não é uma parede. É um veludo infinito que envolve tudo com suavidade. Imagine que esse vazio cósmico é, na verdade, um oceano de potencial, calmo e receptivo. Você está boiando nesse oceano. Não há correnteza forte agora, apenas um balanço imperceptível, o balanço da própria Terra girando. Pense no astronauta viajando em sua cápsula. Ele está cercado pelo silêncio absoluto. Lá fora, não há vento para uivar, não há chuva para bater no vidro, não há pássaros, não há carros. Há apenas o silêncio puro. Tente acessar esse nível de silêncio agora. Mesmo que haja ruídos distantes na sua rua ou na sua casa, imagine que eles são apenas pequenas ondas na superfície de um mar que é profundo e quieto. Debaixo do som, há o silêncio.
O som nasce do silêncio e morre no silêncio. O silêncio é a base. Conecte-se com a base. Dentro desse silêncio, existe um milagre acontecendo. O seu calor. O universo, em sua maior parte, é incrivelmente frio, quase zero absoluto. É um reino de gelo e quietude térmica. Mas você é uma fornalha. Você é uma fogueira de 36 graus e meio que queima suavemente contra a noite fria. Sinta o calor na palma das suas mãos. Sinta o calor no centro do seu peito. Esse calor é a vida resistindo à entropia. É uma declaração de existência. Enquanto o universo tende a esfriar e se dispersar, você se mantém quente e íntegro. Isso não é trivial. É um ato de rebeldia biológica. Cada célula sua está trabalhando agora, queimando combustível, gerando energia, apenas para manter você aquecido. Agradeça a esse fogo interno. Ele é automático, ele é fiel. Você não precisa soprar as brasas, elas queimam sozinhas. Aconchegue-se no seu próprio calor. Puxe os cobertores um pouco mais. Sinta como o ambiente retém esse calor que você gera, criando um microclima de segurança. Uma pequena cápsula de verão no meio do inverno cósmico. Vamos voltar a olhar para a água, essa metáfora líquida da nossa consciência. Imagine um rio subterrâneo, correndo nas profundezas da terra, longe da luz do sol, longe do barulho da superfície. A água lá é pura, filtrada pela rocha, movendo-se em total escuridão. Essa água não tem pressa de chegar ao mar. Ela apenas flui, contornando os obstáculos, preenchendo as cavidades. Sua mente, agora, pode descer para esse nível subterrâneo. Deixe a superfície agitada dos pensamentos do dia lá em cima. Desça através das camadas de rocha e terra da sua consciência. Sinta o cheiro de terra úmida e antiga. Sinta a frescura da pedra. E encontre esse rio escuro e lento. Entre nele. Deixe-se levar. Não há necessidade de nadar. A correnteza é suave. Nesse lugar profundo, não há ansiedade sobre o futuro, porque aqui embaixo, o tempo é medido em eras, não em horas. As pedras levam milhões de anos para serem polidas pela água. Você tem todo o tempo do mundo. Enquanto você flutua nesse rio interno, pense naqueles viajantes das estrelas novamente. O que eles sonham enquanto dormem por 100 anos? Eles não sonham com novos planetas estranhos ou com tecnologias impossíveis. A psicologia nos diz que, quando isolados, sonhamos com o que é fundamental. Eles sonham com o cheiro da chuva no asfalto quente. Eles sonham com o sabor de uma fruta fresca. Eles sonham com a sensação da grama pinicando as costas. Eles sonham com o abraço de alguém querido. Eles sonham com a gravidade. Perceba a ironia e a beleza disso. O maior desejo do viajante do futuro é ter exatamente o que você tem agora. Você está vivendo o sonho do astronauta. Você tem a gravidade te abraçando. Você tem o ar da Terra enchendo seus pulmões. Você tem o cheiro do seu lar. Você tem o conforto de uma cama que não é uma cápsula fria, mas um ninho macio. Você já chegou ao destino. Não há mais para onde ir. A busca acabou. O paraíso não é um planeta distante, é este quarto, esta noite, este corpo. Saboreie o privilégio da biologia. Ser biológico, ser carne e osso, é ser vulnerável, sim, mas é também ser capaz de sentir prazer, conforto e alívio. Uma máquina não sente o alívio de deitar depois de um dia longo. Uma máquina não sente o prazer de um lençol fresco. Você sente. Permita-se sentir profundamente. Mergulhe na sensação tátil do agora. O toque do tecido na pele é uma mensagem sensorial que diz: você é real, você está aqui. E o tempo? Esse mistério que tentamos congelar, vamos olhar para ele de outra forma. Imagine que o tempo não é uma linha reta que corre para longe de você, levando as coisas embora. Imagine que o tempo é um círculo ou uma esfera. Tudo o que aconteceu ainda existe, gravado na luz que viaja pelo espaço. Se pudéssemos estar em uma estrela distante agora, olhando para a Terra com um telescópio potente, veríamos o passado acontecendo. Veríamos os dinossauros. Veríamos as pirâmides sendo construídas. Nada desaparece. Tudo viaja na luz. Sua história, suas memórias, seus amores,
Nada disso se perdeu. Tudo está irradiando para o universo, viajando para sempre. Você é uma emissora de luz e de história. A ansiedade de perder o momento é uma ilusão da nossa percepção limitada. O momento é eterno. O agora é a única coisa que existe, e ele é vasto o suficiente para conter tudo. Relaxe na eternidade do agora. Você não está ficando sem tempo. Você está nadando no tempo. Respire fundo novamente e, ao soltar o ar, imagine que você está soltando um suspiro que viaja pelo mundo. O ar que sai de você se mistura com o ar do quarto, que se mistura com o ar da cidade, que se mistura com a atmosfera do planeta. Você está respirando junto com a floresta amazônica. Você está respirando junto com o plâncton no Oceano Pacífico. Existe uma única respiração acontecendo na Terra, um ciclo contínuo de oxigênio e carbono, e você é uma nota essencial nessa música. Você não está separado. O isolamento é impossível na biologia. Você é parte da teia. Sinta essa conexão invisível. Ela é como uma rede de segurança. Se você cair, a rede te segura. A rede da vida, a rede da matéria. Você é feito dos mesmos elementos que as montanhas. Você tem a solidez da montanha em seus ossos. Sinta seus ossos pesados. Sinta o crânio pesado no travesseiro. Sinta a bacia pesada no colchão. Sinta os calcanhares pesados. Essa gravidade é a Terra te reivindicando, dizendo: você é meu, você pertence a este lugar. E agora, vamos visualizar a dissolução suave das fronteiras. Onde termina a sua pele e onde começa o ar? Onde termina o seu corpo e onde começa a cama? No nível atômico, não há fronteiras rígidas, apenas campos de energia que se tocam e interagem. Imagine que você está se expandindo, tornando-se menos denso. Você é uma nuvem de consciência, morna e suave, que preenche o quarto. Você não precisa defender as fronteiras do seu ego agora. Você pode se misturar com a noite. A escuridão do quarto não é vazia. Ela está cheia de ondas de rádio, de sinais de energia, de potencial. E você está em harmonia com isso. Não há nada a temer no escuro, porque você também é feito de mistério. O interior do seu corpo é escuro. O interior do seu cérebro é escuro. A vida começa no escuro do útero e da semente. O escuro é o lugar da criação. Descanse no escuro criativo. Talvez surja um pensamento, uma preocupação antiga. Trate-a como um cometa. Ele vem de longe, brilha por um momento no céu da sua mente e depois segue seu caminho, voltando para a escuridão de onde veio. Não tente agarrar o cometa. Não tente desviar sua rota. Apenas observe. Ah, lá vai um pensamento. E deixe-o ir. O céu da mente permanece. O céu é o que você é. Os pensamentos são apenas clima. O clima muda. O céu fica. Seja o céu, vasto, intocável, sereno. Nuvens de tempestade podem passar, mas elas não molham o céu. O céu apenas as contém. Contém a sua ansiedade sem se tornar ela. Diga para si mesmo: eu sou o espaço onde isso acontece. Sinta como isso cria distância. Você não é a dor. Você é o espaço onde a dor passa. Você não é o medo. Você é o espaço onde o medo vibra e depois desaparece. Você é maior que tudo o que sente. Vamos voltar para a imagem do vidro e da água. A vitrificação tenta parar o tempo, tornando tudo rígido. Mas a vida é flexível. Pense nas árvores durante uma tempestade. As que são rígidas demais quebram. As que são flexíveis, que se curvam com o vento, sobrevivem. O sono é o seu momento de flexibilidade máxima. É quando você solta a rigidez muscular, a rigidez mental. Você se torna mole, solto, entregue. Faça um escaneamento lento pelo corpo agora, procurando qualquer lugar onde você ainda esteja sendo vidro, onde ainda haja tensão rígida. Talvez entre as sobrancelhas, talvez nos dedos das mãos, talvez na barriga. Encontre esses pontos de vidro e imagine que você está soprando um ar quente sobre eles. Veja o vidro derretendo, virando mel, virando água, escorrendo. Transforme sua armadura em fluido. Você não precisa de armadura na cama. Aqui, nada ataca. Aqui, a única vitória é a rendição. Imagine que a Terra está girando lentamente. Você pode sentir esse movimento?
É sutil, mas está lá. Estamos girando a 1.600 km por hora e, ao mesmo tempo, viajando ao redor do Sol a uma velocidade vertiginosa. Mas não sentimos o vento, não sentimos o tranco. Por quê? Porque a atmosfera viaja conosco, porque a gravidade nos segura. Estamos numa nave espacial chamada Terra, que é perfeitamente projetada para o nosso conforto. É uma nave com oceanos, com brisa, com estações. E você é um passageiro da primeira classe. Sua única função agora é confiar no piloto, confiar nas leis da natureza. Você não precisa pilotar o planeta. Você não precisa fazer o sol nascer. Você não precisa bombear seu sangue. Tudo isso é feito por você. Que alívio! Que imenso alívio saber que as funções mais importantes da vida não dependem da sua memória ou do seu esforço. Você pode desligar o gerente, o controlador, o planejador. O corpo sabe o caminho. A terra sabe o caminho. Sinta gratidão por esse suporte invisível. Gratidão é uma frequência que acalma o sistema nervoso. Agradeça aos lençóis, agradeça ao travesseiro, agradeça ao teto que te protege do sereno, agradeça às paredes que te protegem do vento. Cada objeto no seu quarto está ali para servir ao seu descanso. Eles são guardiões silenciosos do seu sono. E enquanto você afunda mais, lembre-se da poeira de estrelas. Não é apenas uma frase bonita, é um fato literal. O cálcio nos seus dentes, o ferro no seu sangue, o carbono no seu DNA, tudo isso foi cozinhado em estrelas gigantescas que viveram e morreram muito antes do sistema solar existir. Você é literalmente feito de luz antiga e matéria estelar reciclada. Você é o universo se organizando para sentir, para amar, para dormir. Quando você descansa, você está devolvendo a poeira de estrelas ao estado de repouso. A matéria gosta de descansar. A matéria busca o estado de menor energia. Siga o desejo da sua matéria. Deixe seus átomos pararem de vibrar com tanta força. Deixe-os entrar em ressonância com a calma. O sono é a ponte entre o mundo da forma e o mundo do sem forma. Quando sonhamos, as regras da física se dissolvem. O tempo se dobra, a identidade se expande. É uma pequena viagem interestelar que fazemos todas as noites, sem sair do lugar, sem perigo, sem crioprotetores tóxicos. Apenas a magia natural da consciência, mudando de frequência. Prepare-se para atravessar essa ponte. A ponte é feita de respiração. Cada expiração é um passo em direção a outra margem. A margem do descanso profundo. A margem do esquecimento suave. A margem onde você se renova. Não tenha pressa. A ponte é longa e a vista é bonita. A vista é o escuro aveludado, salpicado pelas luzes calmas da sua própria paz interior. Você está indo muito bem. Não há erro no relaxamento. Não há meta a atingir. Apenas estar. Apenas ser. Apenas fluir. Deixe a gravidade te puxar mais um pouco. Mais fundo, mais pesado, mais solto. O universo te segura, a terra te embala, a vida te respira. Tudo está bem, tudo está calmo, tudo é silêncio, tudo é silêncio. E dentro desse silêncio, vamos retornar, com passos mentais muito leves, para aquela pequena mestra que deixamos na floresta. A rã que dorme sob o gelo. Há uma sabedoria química nela que a nossa ciência complexa ainda inveja. Quando o mundo esfria, ela não entra em pânico. Ela não tenta fugir. Ela começa a produzir dentro de seu próprio sangue uma doçura natural, uma glicose concentrada que envolve suas células como um xarope morno e protetor. Pense nisso. Para sobreviver ao rigor do inverno, ela se torna doce por dentro. Ela substitui a água pura que poderia ferir por uma substância mais densa, mais lenta, mais acolhedora. Traga essa imagem para a sua fisiologia agora. Imagine que, ao se preparar para dormir, você também está mudando a química do seu corpo. Você não precisa de glicose literal, mas pode produzir pensamentos doces, pensamentos lentos, pensamentos espessos, como mel, que protegem sua mente das arestas afiadas da ansiedade. Visualize esse mel mental escorrendo pelos seus neurônios. Ele acalma as sinapses elétricas que estalaram o dia todo.
Ele envolve as preocupações em uma camada macia, impedindo que elas arranhem a sua paz. Você está entrando no seu estado natural de preservação. O mundo lá fora pode estar frio, exigente, rápido, mas aqui dentro, sob as cobertas, você é doce, lento e protegido. A rã, em seu torpor, permite que seu coração pareça parar. Ele bate tão devagar, tão espaçadamente que é quase imperceptível. Um batimento, e depois um longo silêncio, e depois outro batimento. Ela não tem medo desse silêncio entre as batidas. Ela sabe que a vida está guardada ali. Tente sintonizar com o intervalo entre os seus batimentos cardíacos agora. Não o som da batida, mas o silêncio entre elas. É nesse espaço vazio que o descanso acontece. O coração repousa entre cada sístole. A vida é feita tanto de som quanto de pausa. Se o coração batesse sem parar, sem esse intervalo de silêncio, ele entraria em colapso. O repouso é o segredo da resistência. Permita que seus intervalos de silêncio se alonguem. Não tenha pressa para o próximo pensamento, nem para a próxima respiração. Deixe o intervalo existir. É seguro parar. A humanidade, em sua busca pelas estrelas, construiu naves de metal, cápsulas de vidro, computadores quânticos. Mas a natureza construiu o sono. O sono é a nave espacial mais avançada que existe. Ele transporta você através do tempo, cura suas feridas moleculares, organiza suas memórias e te devolve ao mundo renovado. Tudo isso sem consumir combustível fóssil, sem gerar lixo, sem exigir nada além de entrega. Você é o piloto e o passageiro dessa nave biológica. E o painel de controle tem apenas um botão agora: soltar. Vamos contemplar a entropia de uma maneira nova. A física nos diz que a entropia é a tendência de tudo ir para a desordem, para o caos. Geralmente, lutamos contra isso. Organizamos a casa, organizamos a agenda, organizamos a vida, tentando evitar a desordem. Mas na hora de dormir, a entropia é sua amiga. A entropia é o que permite que as estruturas rígidas se desfaçam. É o que permite que o eu sólido se dissolva no nós cósmico. Imagine um castelo de areia na beira da praia. Ele é bonito, estruturado, cheio de torres e muralhas. Isso é você durante o dia, segurando sua forma, defendendo suas fronteiras. Mas então vem a maré alta da noite. A água sobe e toca o castelo. A areia começa a ceder. As torres se desmancham suavemente. As muralhas viram apenas areia molhada novamente. O castelo não morre. Ele apenas volta a ser praia. Ele volta a ser parte do todo. O sono é essa maré. Deixe que a água dissolva o seu castelo de areia. Não tente segurar as paredes do ego agora. Deixe desmoronar. É um alívio não ter que ser uma torre alta e forte o tempo todo. É um alívio ser apenas areia, plana, úmida, descansando sob a luz das estrelas, sem forma a defender. A entropia da noite é suave. Ela não quebra, ela amolece. Sinta seus músculos amolecendo. Eles não precisam segurar o esqueleto com tanta força agora. O colchão segura o esqueleto. Os músculos podem se soltar dos ossos metaforicamente e se espalhar. Sinta como se você estivesse derretendo, ocupando mais espaço na cama, tornando-se mais vasto, menos denso. E enquanto você se dissolve, pense na poeira. A poeira cósmica que flutua entre as galáxias. Ela parece insignificante, mas é dela que nascem os planetas. O vazio está cheio de matéria-prima. O seu sono é cheio de matéria-prima. Sonhos, intuições, curas, tudo isso nasce no escuro, quando você não está olhando. Confie no escuro. A ficção científica nos ensinou a temer o vazio do espaço, o vácuo onde ninguém pode te ouvir gritar. Mas vamos reescrever essa metáfora. O vácuo é também o lugar onde não há atrito, onde você pode se mover para sempre sem esforço, impulsionado apenas pela inércia inicial. Entre no seu vácuo pessoal, um lugar onde não há atrito com o mundo, onde as opiniões dos outros não chegam, onde as exigências do trabalho não têm gravidade. Você está em órbita livre, flutuando, sem peso, sem resistência. É um silêncio acolhedor, como estar dentro de uma nuvem espessa que abafa todos os sons.
Se a ansiedade tentar puxar você de volta para a gravidade dos problemas, lembre-se, você está em velocidade de escape. Você já decolou. A terra dos problemas ficou para trás, pequena, azul e distante. Você está na tranquilidade da órbita. Daqui de cima, os problemas parecem minúsculos, insignificantes diante da majestade da curvatura do planeta. Olhe para a sua vida com essa perspectiva orbital. As coisas que pareciam gigantescas na terça-feira à tarde, agora, vistas da órbita do sono, são apenas pontos invisíveis. O que importa é a vastidão. O que importa é a paz. O que importa é que você está respirando. A respiração é a sua âncora e a sua vela. Ela te prende ao corpo, mas te leva para o espírito. Observe o ponto onde a respiração vira. O final da inspiração, antes de soltar. O final da expiração, antes de puxar. Esses pontos de virada são portais. São momentos de quietude absoluta, onde o ar não entra nem sai. Tente repousar sua atenção nesses micromomentos de pausa. É ali que o tempo para. O tempo não é um relógio tic-taqueando na parede. O tempo é uma sensação. E agora, a sensação é de eternidade. Não a eternidade assustadora de para sempre, mas a eternidade confortável de sem tempo. O sem tempo do útero, o sem tempo da semente, o sem tempo da pedra profunda na montanha. Você tem a solidez da pedra agora. Nada pode te abalar. O mundo pode girar lá fora, tempestades podem vir, mas a pedra na base da montanha permanece imóvel, fresca, escura. Seja a pedra. Sinta o peso reconfortante da permanência. Você não precisa reagir a nada. A pedra não reage à chuva, ela apenas fica molhada. A pedra não reage ao vento, ela apenas o sente passar. Não reaja aos seus pensamentos. Deixe-os passar como vento sobre a pedra. Vamos voltar ao astronauta imaginário. Ele confia na cápsula. Ele confia que a liga de metal e vidro vai protegê-lo do vácuo. Você precisa confiar na sua cápsula biológica. Sua pele é o casco da nave. Seu sistema imunológico é o escudo defletor. Seu cérebro é o computador de navegação. E tudo isso está funcionando perfeitamente no modo automático. Você pode sair da cabine de comando. Vá para os aposentos da tripulação. Deite-se. O piloto automático é divino. Ele sabe voar através da noite. Sinta a textura da confiança. Confiar é soltar os músculos do estômago. Confiar é destravar os dentes. Confiar é deixar os olhos rolarem suavemente para trás das pálpebras. Confiar é saber que o amanhã vai cuidar de si mesmo. O universo é um lugar de ciclos. A estrela nasce, brilha, explode, vira poeira. E da poeira nasce outra estrela. Nada é desperdiçado. O seu cansaço de hoje será o adubo para a sua energia de amanhã. Não resista ao cansaço. O cansaço é sagrado. Ele é o sinal de que você viveu, de que você gastou energia, de que você interagiu com o mundo. Agora é a hora de recarregar. Honre o seu cansaço como uma medalha de participação na existência. Acolha a sensação de peso nas pernas. É a gravidade te lembrando que você é feito de terra. Acolha a sensação de peso nos braços. É a gravidade te lembrando que você não precisa carregar nada agora. Suas mãos estão vazias, e mãos vazias são mãos prontas para receber o descanso. Imagine que uma neve muito fina e brilhante começa a cair dentro do seu espaço mental. É uma neve quente, feita de luz. Ela vai cobrindo a paisagem da sua mente, cobrindo as memórias do dia, cobrindo as listas de tarefas. Tudo fica branco, suave, silencioso. A neve abafa o ruído. A neve uniformiza a paisagem. Sob essa neve de luz, tudo dorme. As sementes das ideias dormem. As raízes dos planos dormem. Deixe nevar, deixe cobrir. O branco é a cor da paz. O branco é a soma de todas as cores em repouso. Você está protegido por essa camada de silêncio, como a rã sob o gelo, mas sem o frio. Você está sob o manto da consciência tranquila. Não há pressa, não há destino, não há dívida. Só há agora.
Só há respiração. Só há você e o universo, respirando juntos no mesmo ritmo lento. Sinta como a fronteira entre você e o quarto está cada vez mais tênue. O ar do quarto entra em você, o ar de você sai para o quarto. Vocês são um sistema só. O calor do seu corpo aquece a cama aquece o seu corpo. É uma troca de carinho térmico. Você não está isolado. Você está em comunhão com o ambiente. Deixe essa comunhão se aprofundar. Sinta-se parte da mobília, parte da madeira, parte do tecido. Tudo é matéria, tudo é energia, tudo é sagrado e tudo agora está convidado a dormir. A madeira dorme, o vidro dorme, o ar dorme e você, centro desse pequeno universo particular, dorme também. Flutue nessa certeza. A certeza de que você é amado pela própria vida que te criou. A vida quer que você descanse. A vida preparou este momento para você desde o início dos tempos. Este momento de pausa é o seu direito de nascença. Receba-o, beba-o como água fresca. Mergulhe nele. Tudo está calmo, tudo está feito. Descanse.